Bom, acho que está tudo certo. Vamos começar então, pessoal. Então, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou engenheiro de software na HashiCorp, trabalhando no orquestrador chamado Nomad. E hoje eu vou falar um pouco para vocês o que existe por trás de um orquestrador. Né? A gente vai ver que tem bastante Go, sistemas distribuídos e um pouco de lágrima também. Já vou avisando um pouco que essa palestra vai ser um pouco mais conceitual, não vou trazer tanto exemplos assim de Go na prática, mas espero que seja útil. Assim, né? Eu até tentei criar uma demo assim de última hora, mas espero que nos conceitos tenha alguma coisa de valor que vocês possam aprender. Então, antes de começar, acho que é importante a gente entrar num nível, né, para todo mundo entender. Talvez todo mundo não conheça um pouco dessa ferramenta. Então, vamos conversar um pouquinho do que é um orquestrador, né? Então, imagina numa empresa, normalmente você tem um time de desenvolvimento ali que vai gerar o código, e esse código vai ser transformado em um artefato, seja uma imagem Docker, um arquivo JAR, um binário Go, né, como a gente está na GopherCon aqui. E aí também tem o time de operações. O time de operações responsável por cuidar de toda a infraestrutura da empresa, seja uma VMs na nuvem, um data center ali on-prem, enfim, toda a infraestrutura é responsabilidade do time de operações. E aí na ponta você tem as pessoas usuárias ali que vão querer acessar todo o código que foi desenvolvido, que deve estar rodando na infraestrutura. Então o orquestrador, ele faz justamente esse meio de campo, né? Ele fica entre o código e os artefatos e a infraestrutura. Normalmente você escreve um manifesto, né? Então, quem está acostumado com Kubernetes, por exemplo, tem aquele monte de YAML que você escreve, né? E esse manifesto vai descrever o que vai rodar aonde. Então você pega esse manifesto, joga para o orquestrador, e o orquestrador vai definir qual que é o melhor lugar para rodar e vai cuidar todo o ciclo de vida daquela aplicação. Então, se der problema, roda, se um nó cair, vai subir a aplicação em outro nó, enfim. O orquestrador cuida desse ciclo de vida e é responsável por garantir que esteja tudo rodando. Então, como que a gente constrói um orquestrador? Né? Onde que a gente vai? O que a gente tem que fazer? Então, essa é uma arquitetura geral do orquestrador, mas muita coisa. Vamos começar aos poucos. Então, vamos começar ali bem simplesinho. Normalmente, você começa ali numa máquina. Eu rodo um comando, tipo um Docker Run ali na minha máquina. E eu crio um container ali rodando. Beleza, criei um orquestrador. Roda de novo, subi outro container, vou rodando e de repente minha máquina encheu, não consigo mais rodar container. Bom, então não é um orquestrador muito eficiente, né? Então a máquina caiu, todos os meus containers foram para o lixo, não deu bom. Vamos tentar de novo. Dessa vez a gente tem duas máquinas. Então eu vou rodar o meu container ali na primeira máquina, encheu a minha máquina sem problema. Eu começo a rodar na minha outra máquina ali. Aí parou de rodar um container na primeira máquina. Perdi a segunda máquina. Tenho que criar uma máquina nova. Como que eu vou migrar os containers que estavam rodando na outra máquina para essa máquina nova? Como que eu gerencio todas essas mudanças? Bom, não deu certo, vamos tentar de novo. Dessa vez, duas máquinas novamente, só que dessa vez uma máquina vai ter um papel de servidor e uma máquina eu vou falar que tem um papel de cliente. Quando eu dou um comando para rodar, ao invés da máquina que receber esse comando, né, nesse caso estou mandando para o servidor, ao invés do servidor rodar um container, ele vai escrever no banco de dados. Vai falar, olha, eu sei que eu tenho um cliente aqui, e alguém quer rodar um container, eu vou associar esse container para esse cliente. O servidor não vai rodar nada, só vai fazer esse registro no banco. E aí o cliente, de tempo em tempo, vai perguntar para o banco, para o servidor, o que eu tenho que rodar? O servidor vai falar, você é o cliente 1, você tem que rodar esse container aqui, e o cliente vai rodar o container. Então a gente começa a ter uma arquitetura um pouco mais avançada. Por que é interessante essa arquitetura? Porque eu consigo escalar mais facilmente, eu consigo adicionar mais clientes, todos conectados nesse servidor. Então toda vez que eu quero rodar um container novo, eu só preciso atualizar o banco ali, e os clientes vão puxar a informação que precisa para saber o que precisa rodar. Então, se um container para de rodar numa máquina, por exemplo, o servidor só precisa atualizar o banco e falar, agora esse container vai rodar nessa outra máquina porque parou de rodar. Então, voltando ali na nossa arquitetura, né, a gente criou aqui um servidorzinho, né, primeiro passo ali, check. Mas agora o que acontece, por exemplo, se uma máquina perder a conexão? Um cliente simplesmente perdeu a rede, foi desconectado da rede e não tem mais acesso àquela informação, não sei se o container está rodando mais, o que está acontecendo ali. Ou a máquina inteira para de rodar, eu perdi os meus containers, os containers estão rodando? Não sei, a máquina sumiu. E provavelmente o pior caso possível é se o meu servidor parar de rodar. Perdi meu banco, perdi todas as informações, não sei mais o que está acontecendo. Então, como que a gente resolve isso? Já sei. Vou criar um novo servidor e vou replicar os dados entre eles. Então,
Eu sirvo ali como um backup, né? Como uma réplica ali do meu estado. Então agora, em vez de ter um servidor, eu vou ter vários servidores. Beleza, estamos avançando. Mas agora o que acontece quando eu tenho 2 servidores e tenho 2 pessoas, cada pessoa manda um comando, né? Manda um comando diferente, manda uma operação diferente. Como que o servidor vai decidir qual que é a informação correta, qual que é o comando correto a ser executado? Parabéns, você acabou de criar um sistema distribuído. E aí, nesse caso, eu vou abrir uma tangente um pouquinho aqui. Em vez de manter o foco no orquestrador, vamos sair numa tangente para falar sobre sistemas distribuídos especificamente. Porque ele tem várias características importantes que eu acho interessante de discutir. Primeiro, entender o que é um sistema distribuído, né? Como que a gente define um sistema distribuído. Então aqui eu trouxe uma definição, por exemplo, do Wikipedia, né, que diz que um sistema distribuído é um sistema cujos componentes estão localizados em computadores diferentes de uma rede e que comunicam e coordenam suas ações enviando mensagens entre si. Ok. Aí você pega um livro ali, né, esse aqui é o livro do Talebão sobre sistemas distribuídos, e ele diz que o sistema distribuído é uma coleção de elementos computacionais autônomos que aparentam ser, para os seus usuários, um sistema único e coerente. Ok. Aí você procura na internet definição, você vai achar essa definição provavelmente do Leslie Lamport, que diz que um sistema distribuído é um sistema em que a falha de um computador que você nem sabia que existe pode inutilizar o seu próprio computador. Então a gente vê que não existe uma definição específica do que é um sistema distribuído, mas a gente pode extrair algumas características específicas, né, algumas características de um sistema distribuído. Então, que características são essas? Né? Normalmente, o sistema distribuído, a gente trabalha com essa ideia de multiplicidade. Para ser distribuído, você precisa ter várias unidades. Essas unidades também precisam ser isoladas. Se você tem unidades que não são isoladas, elas não estão necessariamente distribuídas. Né? E eu digo isolamento no sentido de recurso, CPU e memória. Né? Então, essas unidades não compartilham memória e, portanto, têm uma visão específica do sistema como um todo. Essas unidades também se comunicam normalmente através de mensagem por rede, né? Então elas não é uma chamada de função direta, elas têm que ter um canal de comunicação pela rede. E elas também têm que cooperar, né? Não adianta você ter várias unidades que cada uma está fazendo uma coisa. Você tem que ter um objetivo em mente e essas unidades têm que trabalhar para atingir esse objetivo. E aí eu faço também uma tangente na tangente. Tem uns termos que o pessoal costuma usar às vezes como sendo a mesma coisa, mas que se a gente olha essas características, ela acaba sendo um pouco diferente. Então a gente tem a ideia de concorrência. Na concorrência, a gente tem multiplicidade, mas normalmente a gente não tem isolamento de recursos. Então um código concorrente normalmente está rodando no mesmo core, com várias threads, por exemplo. Então eles compartilham a memória ainda, mas estão rodando ali em paralelo, né, em concorrência. Aí o paralelismo é parecido com a concorrência, mas normalmente não tem isolamento de recurso. Então, quando você tem um sistema paralelo, normalmente você está falando em vários processos que têm, de certa forma, um isolamento de recursos ainda. E a computação distribuída é quando você tem tudo isso combinado. Né? Então, você tem multiplicidade, isolamento de recursos, passagem de mensagem e cooperação. Então, só para descobrir, em geral, você pode usar esses termos significando a mesma coisa, mas eles são diferentes. Né? Então, é importante ter isso em mente também. Se você usa alguma dessas ferramentas, você interage com sistemas distribuídos. Então, nós temos bancos de dados distribuídos, nós temos serviços de mensageria, infraestrutura, processamento de dados, enfim. Inclusive, serviços da vida real podem ser vistos com essa visão de sistemas distribuídos. Né? Tipo, internet pode ser vista como sistema distribuído, o sistema bancário pode ser visto como sistema distribuído. Então, se você interage com dessas ferramentas, você interage com sistemas distribuídos. E agora, por que a gente cria sistemas distribuídos? Né? Qual que é o objetivo quando a gente cria um? Normalmente, pode ser que seja uma solução natural. Então, por exemplo, pensa numa rede de celulares. Né? Você tem vários celulares pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, não tem como centralizar esse sistema. Então, é um sistema que é intrinsecamente distribuído. Ou você está buscando resiliência, né? Então você tem, ao invés de você criar um ponto único de falha, você acaba distribuindo entre várias unidades. Você também pode pensar por performance, você pode paralelizar um trabalho, ou você pode aproximar unidades computacionais e dados das pessoas que estão consumindo, ao invés de você centralizar ele, você distribui pelo mundo e deixa próximo dos seus consumidores. Ou escalabilidade, às vezes você tem uma quantidade de dados tão grande que é impossível você trabalhar numa máquina só, então você acaba tendo que criar um sistema distribuído.
Mas o que pode estar errado, né? Tem muitas coisas legais, mas também tem problemas. Então imagina que a gente tem 2 bancos de dados. Primeira coisa, quanto mais infraestrutura, mais chance de quebrar as coisas. Então no sistema distribuído a falha é praticamente constante, né? É simplesmente 100% de certeza que vai dar algum problema. Então imagina que você tem 2 bancos novamente, a pessoa vai mandar uma query lá, vai escrever algum dado, e esse dado vai ter que ser pela rede. Então, sistemas distribuídos normalmente têm uma comunicação não confiável. Você não pode garantir que a comunicação entre as unidades vai ser completa, porque você pode ter atraso na rede, latência, a rede pode cair. Tem vários tipos de problema que, se fosse uma chamada de função local, você não teria. Agora, imagina que a pessoa vai escrever, mas para um banco ela fala que x é 5 e para outro banco ela fala que x é 7. E aí você vai ler a informação, o que é x afinal de contas? É 5 ou 7? Então você não consegue ter uma visão global do sistema justamente por essas unidades serem isoladas. E então, outra coisa é você falar, então eu vou usar o último valor. Então eu vou usar o tempo para ver qual que foi a última mensagem a ser enviada. Outro problema é que o tempo se torna irrelevante. Você não pode confiar no tempo físico, porque as suas máquinas podem estar fora de sincronia, cada um está num horário diferente. Você tem latência de rede, você tem, como o Alex mostrou ontem, né, você tem um GC que lá pausa tudo e causa o caos ali no seu sistema. Então você não pode confiar no tempo, né, que eles chamam de tempo físico, né, o tempo que está no relógio da parede ali. Então, resumindo todos esses problemas, então, o principal desafio de criar um sistema distribuído é que você tem que pensar num algoritmo global, enquanto cada componente implementa um algoritmo local. O que isso quer dizer? Então imagina, por exemplo, que você tem um escritório onde cada funcionário está numa sala isolada. E a única forma de se comunicar é mandando uma carta para outra sala, usando um sistema de correio. Então a pessoa não sabe, cada pessoa não sabe o que o colega está trabalhando. Mas todos têm que cooperar para atingir os objetivos da empresa. Então esse é o sistema distribuído, né? Então essa é a ideia de que você tem que pensar de forma global, mas você só pode agir de forma local. E como você tem que agir de forma local, uma parte super importante, né, 2 termos super importantes quando a gente fala de sistema distribuído, é ordenação e causalidade. Uma palavra meio esquisita, mas eu já vou explicar o que é. Então, ordenação talvez seja mais comum, né? Ordenação é o quê? É decidir que um evento ocorreu antes do outro. Então, você vai ordenar vários eventos. Causalidade é poder afirmar que um evento causou o outro. Meio esquisitinho, mas vamos ver um exemplo aqui, né? Então imagina que eu tenho um sino na minha mão aqui, e aí eu balanço o sino e cai um raio. Uma pessoa que está perto do sino vai ficar surpresa. Fala, nossa, esse sino é mágico. Por quê? Porque o sino tocou e caiu um raio. Mas uma pessoa que está perto do raio vai estar normal. Para ela viu o raio cair e lá longe tocou um sino. Para ela, não aconteceu nada. Ou seja, a ordem dos eventos depende de quem observou. Agora vamos ver um outro exemplo. Imagina que agora é o Thor, não é um sino mágico, é o Thor literalmente com um martelo, né, a Mjolnir ali, um martelo mágico, e quando ele bate o martelo gera um raio. Então o martelo foi o que causou o raio a cair. Se o martelo não tivesse batido, o raio não teria acontecido. Nesse caso, a gente tem uma relação de causalidade entre o martelo ser batido e o raio cair. Então não importa quem está observando, onde que o observador está, a ordem dos eventos vai ser a mesma. Por quê? Porque o martelo causou o raio. Ou seja, na computação, né, então pensando ali, trazendo de volta para o mundo do nosso mundo aqui da computação, a gente só pode afirmar que o evento A aconteceu antes do evento B se o evento A causou o evento B. Então essa é a importância da causalidade. A gente só consegue afirmar que A ocorreu antes de B se A causou B. Vamos ver algum exemplo na prática, né? Trazer aqui um código de exemplo. Por quê? Porque na computação todas as operações que a gente pensa têm uma ordem que a gente imagina que vai ser executada, né? Então, imagina que a gente tem uma função aqui para contar, né? Então, a gente tem um servidor ali que guarda um valor, e toda vez que a gente chama essa função contar, a gente passa um n, e esse n vai ser adicionado no valor ali que está sendo armazenado no servidor. Então, a gente olha esse código, a gente vai chamar 2 vezes aqui. Então, contar 5, contar 3, a gente espera que no final dê 8. Na nossa cabeça, né, nossa cabeça gosta de pensar de forma linear, né? Então a gente olha isso aqui, olha o código e fala, vai ser executado assim. Eu vou chamar contar 5, esse contar 5 vai lá no servidor, vai puxar o valor,
acabei de começar, então o valor é 0. E eu vou falar, agora o valor é 5 mais 0, que é 5. E aí, de repente, o contar 3 vai ser chamado, vai puxar o valor é 5, 5 mais 3 é 8, tudo ok. Olhando isso de forma gráfica, como que a gente vê? Imagina que a gente tem um cliente ali, a linha do tempo do cliente embaixo, a linha do tempo do servidor em cima. A gente chama o contar 5, inicialmente o valor é 0, eu pego o valor 0, somo 5, escrevo no servidor que é 5. Aí o contar 3 acontece, puxo o valor, 5, somo 3, 8, tudo ok. Mas agora, qual que é a causalidade? Não existe causalidade, então a gente não pode afirmar que essa ordem é o que vai acontecer. Poderia ter acontecido de contar 5 ter chamado, pegou o valor, aí o contar 3 começou a ser executado, puxou o valor 0 também, e aí o contar 5 falou, o valor agora é 5. E aí o contar 3 falou, não, o valor agora é 3. Então, olhando de novo de forma gráfica, o que acontece? A gente começa no 0, o contar 5 é chamado, pega o valor, e aí o contar 3 começa também, e também pega o mesmo valor. Então, para as duas chamadas, o valor é 0, e as duas chamadas vão somar o valor dela mais 0, e vão escrever o valor errado. Então, se a gente traçar, ligar ali os pontos, os eventos, a gente consegue ver que não existe relação entre eles, ou seja, não existe causalidade entre esses eventos. Então, a gente não consegue afirmar qual que é a ordem que eles vão ser executados. Como que a gente resolve esse problema? Quem já tem experiência com Go já deve estar pensando, tinha que mostrar isso aqui. Quando a gente olha um código, deixa eu voltar um pouquinho. Então, quando a gente olha um código assim, quando você trabalha com sistemas distribuídos, você tem que pensar que, na verdade, a execução vai ser um negócio mais ou menos assim. Você não pode garantir que uma linha vai ser chamada depois da outra só porque ela foi escrita depois da outra. Você pode ter várias invocações da mesma função antes mesmo da função inicial ser evoluída. E o pior, você pode ter uma linha que você acha que vai executar no futuro sendo executada antes. Pior ainda, você pode ter que a sua função, na verdade, foi chamada antes da hora que você está pensando, porque é um outro processo, é um outro cliente que está chamando esse código. Então, na nossa cabeça, a gente só vê as linhas que estão em branco ali, só vê o que está escrito na tela. Mas, na realidade, sem causalidade, pode acontecer em qualquer ordem, qualquer tipo de operação pode acontecer. Então, como que a gente resolve isso? Quem já tem um pouco mais de experiência com Go já deve estar pensando, vamos colocar um mutex ali. Então, para quem não conhece, o mutex é uma estrutura de dados em que você primeiro tem que travar ela, então você chama o lock, e aí o sistema operacional vai decidir se você adquiriu aquela trava ou não. Se você adquiriu, você consegue continuar, e aí no final você dá um unlock para liberar essa trava. Então vamos ver como que o código funciona dessa maneira. Então o contar 5, de novo ali foi chamado. Primeiro ele chamou o lock, então ele adquiriu a trava, o cliente está travado, e aí ele continua a executar. Como a trava foi adquirida com sucesso, ele chama o getValor para pegar o valor. E quando o count 3 for chamado, o contar 3 for chamado, ele vai tentar adquirir a trava, mas o cliente já está travado. Então ele não vai fazer nada, vai ficar parado ali. E aí o contar 5 vai dar procedimento, vai pegar o valor e escrever 5. E aí depois ele vai destravar, porque ele terminou de fazer as operações dele, vai destravar, vai soltar o mutex ali. E por causa do mutex ser liberado, o count 3 consegue travar agora e dar procedimento com as operações, e dessa vez ele vai ler o valor 5, porque o count 5 terminou. Então a gente tem essa noção de que, normalmente a gente pensa no mutex como se fosse um controle de acesso de memória, um negócio mais baixo nível, mas pensando como sistema distribuído, o mutex serve para gerar uma relação de causalidade entre as suas chamadas. Então vamos pensar aqui nesses dois eventos, nesse A e B. O A é quando o contar 5 adquiriu a trava. Então ele chegou ali, chamou o lock e conseguiu adquirir o mutex, conseguiu adquirir a trava do mutex. E o evento B é quando o contar 5 chamou o servidor para escrever que o valor é 5. Então o B aconteceu por causa do A, ou seja, o A causou o B, então a gente consegue garantir que o A aconteceu antes do B. Então o mutex dá essa relação de causalidade também para a gente. E a gente representa essa relação com essa setinha aqui. Então A, setinha B, A aconteceu antes do B. E a mesma coisa com C. Então o C é o quê? É o evento onde no servidor foi escrito o valor 5. Só foi escrito o valor 5 porque o cliente chamou set valor 5. Então a gente diz que o B causou o C.
como o A causou o B também, né, como a gente viu anteriormente, essa relação pode ser comutativa. Então a gente pode falar que o A causou o C, certo? E agora a gente tem vários outros eventos. O D é quando foi destravado, a gente pode falar que o C aconteceu antes do D, por quê? Eu só consigo destravar se eu terminei de executar as minhas chamadas. E eu só consigo travar de novo se foi destravado anteriormente. Então D causou o E. E eu só consigo chamar o set valor para um outro valor se eu ter travado o cliente. Então o E causou o F e o F causou o G. Como a gente viu que a gente pode, né, acumular essas ações, no final das contas eu posso falar que o A causou o G. Ou seja, por causa do mutex, eu criei essa relação de causalidade entre o contar 5, ter conseguido travar o cliente, e no servidor ter aparecido um 8 lá. Então agora eu garanto que toda vez que esse código rodar, o valor final vai ser 8. Então se a gente desenhar de novo, né, os tracinhos ali, seguir a ordem de operações, agora a gente consegue ver que no meio ali, né, a gente tem uma relação de causalidade, ou seja, o código da esquerda, o código da direita só foi executado por causa do código da esquerda ter terminado. Então foi isso que o mutex nos deu. Se a gente olhar de novo ali no código, né, agora com o mutex, quando a gente vê o que pode acontecer, todas as outras chamadas vão ficar presas ali no mutex. Então, por mais que o código possa ser chamado várias e várias vezes, todas as outras invocações vão ser presas ali no mutex. E aí, quando você adquire a trava, você garante que a ordem vai ser essa, né, get valor, set valor, porque é isso que está escrito no código, certo? Então, agora a gente tem essa relação de o get valor aconteceu por causa do lock, o set valor aconteceu por causa do get valor, o unlock aconteceu por causa do set valor, e o próximo lock aconteceu por causa do unlock, e assim sucessivamente. Então, na visão do sistema distribuído, né, a gente consegue ver o mutex como uma forma de criar essa relação de causalidade entre operações. Então, voltando aqui no nosso diagrama, a gente viu, A causou G. Então, significa que contar 5 causou contar 3? Toda vez que eu chamo contar 5, eu vou virar o contar 3 porque causou um outro? Bom, para responder isso, vamos olhar esse evento H aqui. O H é justamente quando o contar 3 chamou, né, foi tentar adquirir a trava ali, o mutex. A gente pode afirmar que o H causou o E, por quê? Porque é impossível você travar o mutex sem ter chamado o lock antes. Ou seja, o H aconteceu antes do E. O A, B, C e o D, a gente viu anteriormente, também aconteceram antes do E. Mas eles não possuem causalidade com o H. A gente não pode afirmar nada da relação entre o H e o A, B, C e o D. Então, como a gente não pode afirmar que tem causalidade entre esses eventos, a gente diz que o H aconteceu em paralelo, ou seja, entre aspas, né, que ao mesmo tempo que o A, B, C e o D. Então, esse é um conceito importante porque é engraçado você conversar sobre código, né, falar, esses dois eventos aconteceram ao mesmo tempo. O que você quer dizer com isso? Né? Aconteceu no mesmo milissegundo, no mesmo nanosegundo? Pensando em sistemas distribuídos, o tempo, né, esse tempo de parede, o tempo do relógio ali, é irrelevante. Então, a definição formal de aconteceu ao mesmo tempo é dizer que não existe relação de causalidade entre dois eventos. Então, como não existe causalidade entre o H e o A, B, C e D, essa ordem de execução é tão válida quanto se o H tivesse acontecido logo no começo. Ou seja, o count 3, o contar 3, poderia ter acontecido antes do contar 5. Mas, por algum motivo, o contar 5 que a gente queria a trava depois. Mas a gente não pode definir, né, fazer nenhuma afirmação sobre a ordem do H em relação aos outros. Pode ser também que o contar 3 aconteceu depois do contar 5, ou seja, o H aconteceu depois do D. A gente não sabe. Então a gente cria como se fosse um multiverso ali de opções, né? Todas essas opções são igualmente válidas e quando a gente está programando, a gente tem que ter em mente que todas essas opções podem acontecer na vida real. Então, de novo, olhando para o código, né? A gente tem o código ali e a gente pensa que vai rodar assim. Eu vou chamar o contar 5, que vai travar o mutex, que vai chamar o get valor, set valor, unlock e a próxima execução vai começar. Mas, na verdade, a gente tem que ter em mente que essa opção é tão válida quanto essas opções também. O contar 3, como não tem causalidade com o contar 5, pode começar a qualquer outro momento. E se a gente não tivesse o lock ali, ia dar ruim, ia dar vários problemas. Por quê? Porque essas linhas não são ordenadas, a gente não pode garantir ordenação entre elas.
Vamos voltar um pouquinho aqui na característica. Então, a gente resolveu o problema com o mutex. O mutex é um objetinho mágico que resolve tudo, mas uma das propriedades do distribuído é o isolamento. Ou seja, as unidades de um sistema distribuído não compartilham memória. O que significa? Que se você rodar o mesmo código em máquinas separadas, você vai ainda ter o problema. Porque mesmo que você adquira o mutex em uma máquina, a outra máquina é completamente isolada. O mutex ali não afeta em nada. Então você pode ter o mesmo problema que a gente tinha anteriormente. Eu não vou ter tempo de resolver, né, esse problema aqui, mas quem quiser, que tiver curiosidade, procura sobre o Les Lamport e relógios lógicos, que vai te dar uma solução aqui, né, e depois venha conversar, que a gente pode bater um papo melhor. Para piorar, imagina um cenário onde você tem 3 servidores, 3 clientes, e eles têm que mandar informação e... Então vamos voltar aqui no nosso orquestrador. Qual o problema que a gente tinha? A gente tinha 2 máquinas mandando 2 comandos, de certa forma, concorrentes, né? Comandos diferentes para cada máquina. Como que a gente resolve esse problema? E aí que a gente entra na parte de algoritmos de consenso. O algoritmo de consenso serve justamente para resolver o problema de eu vou numa máquina ali e escrevo um valor, x igual a 5. O algoritmo de consenso é responsável por propagar esse valor em todas as outras máquinas e garantir que quando eu ler esse valor, todas elas vão me dar o mesmo resultado. Ou seja, o algoritmo de consenso serve para alcançar um valor comum entre várias unidades computacionais. Então, como que funciona esse algoritmo de consenso? Então, normalmente você tem múltiplas fases. A primeira fase é a eleição de um líder, então todas as unidades vão conversar entre si e escolher um líder. Todas as escritas vão ocorrer nesse líder. Então, se você escrever numa máquina que não é líder, essa máquina pode ou rejeitar o pedido ou mandar essa requisição para o líder. Escrever no líder, o líder vai escrever no cantinho ali, ó, eu quero que x seja 5, mas não vai escrever no estado ainda. Primeiro, ele vai garantir que esse valor está escrito em um número x de unidades, né? Então, nesse caso, vai tentar escrever em todas as outras unidades para garantir que esse valor é persistido. Recebeu a confirmação de que foi persistido, o líder escreve no próprio estado e agora todas as máquinas têm o mesmo valor. Então, se o cliente for ler de qualquer máquina que seja, depois que esses valores forem persistidos, vai receber o mesmo resultado. Então, nos algoritmos de consenso é muito importante essa ideia de quórum. Então, quando você está propagando a informação, é importante que você propague para um certo número de informações. Então, quem já rodou Kafka, quem já rodou Kubernetes, né, deve ter ouvido falar que tem que rodar um número ímpar de máquinas, 3, 5 ou 7, e é por causa disso. Você tem que ter o voto da maioria para fazer a eleição, para garantir que foi a persistência. E exemplos de algoritmos de consenso, né, tem o Raft, que é bastante utilizado em várias ferramentas, e o Paxos também, e o View Stamp Time Replication também, que apesar de ser um pouco mais antigo, também é utilizado em algumas ferramentas. Bom, agora acabou a tangente. Vamos voltar aqui para o nosso orquestrador. A gente tem justamente o problema de consenso. Então, a gente tem 2 máquinas que recebem valor diferente. Qual que é o valor correto? A gente pode ir lá, tá com um algoritmo de consenso. Uma das máquinas vira líder. Então, todas as escritas vão ser o quê? Vão ser iguais. Não importa qual máquina que você escreva, todas as máquinas vão estar em consenso, felizes e receber o mesmo valor. Então, voltando à nossa arquitetura, mais uma caixinha verde, estamos progredindo bem. E existem implementações em Go desses algoritmos, né? Então eu coloquei 3 aqui, na verdade 2, né? Tem o algoritmo, a biblioteca Raft, que a gente criou ali na HashiCorp, que a gente usa nos nossos produtos. Tem também a implementação do etcd, que também implementa a biblioteca Raft. E tem esse repositório da Grafana, que é muito interessante, que é um kit de ferramentas para sistema distribuído. Quem tiver interesse nessa área, vale muito a pena dar uma olhada neles. Então a gente atingiu o consenso no nosso orquestrador, mas agora vem a pergunta, né? O que a gente replica? Que dado que a gente envia para as outras máquinas? Se a gente pegar o nosso banco de dados e mandar toda vez que algo mudar, vai ser algo muito pesado. Então, o que a gente vai replicar entre as máquinas? Agora a gente entra em outro conceito, chamado máquina de estados finitas. Uma máquina de estados finitas, eu acho mais fácil mostrar por exemplo. Então, por exemplo, imagina uma lâmpada que começa apagada. Então, esse é o estado inicial da lâmpada. Eu faço uma ação, a ação de ligar. Agora eu mudo para um estado onde a lâmpada está acesa. Estando no estado aceso, se eu fazer a ação de desligar, eu volto para o estado onde ela está apagada. Vamos ver um outro exemplo para
deixar um pouco mais claro, imagina uma sala, né? Imagina que a gente tem a nossa sala aqui da apresentação. Ela no estado inicial, ela está no estado vazio. Se eu fizer uma operação de adicionar pessoa, ela vai mudar para um estado onde só existe uma pessoa. Eu faço a ação de adicionar de novo, ela mudou para um estado onde existem 2 pessoas. E assim sucessivamente, até eu chegar no estado em que a sala está cheia. Nesse estado cheio, eu posso fazer uma ação de retirar pessoa e ela muda para um estado onde tem uma pessoa a menos. E assim vai indo até a sala ficar vazia. Então, a gente pensar no nosso orquestrador, imagina que a gente começa no estado inicial, né? A gente tem ali, começou com o nosso servidor apenas, o nosso cluster. E a gente pode fazer uma ação de adicionar um cliente e a gente muda para um estado onde existe um cliente. A gente pode fazer uma ação de adicionar um container e a gente muda um estado onde a gente tem um servidor, um cliente e um container. A gente vai fazendo várias dessas ações e a gente consegue mudar de estado a cada ação que acontece. Perdeu um cliente, não importa, esse é um estado no nosso sistema. Esse cliente pode desaparecer. Então, generalizando um pouco a ideia, né, o que é uma máquina de estado finito? É um conjunto de estados, em que existe um estado inicial, nesse caso é o S1. A gente tem um conjunto finito de estados possíveis, nesse caso S1 a um S4. E a gente tem um conjunto finito de ações que podem ser feitas nesse sistema, né, do A1 a 1.6 nesse exemplo aqui. E aí a gente tem uma função de transição. Essa função de transição diz, o estado próximo depende do estado atual e de uma ação. Então imagina, por exemplo, que a gente está no estado S2. Nossa função de transição vai dizer, se você fizer a ação A3, o seu próximo estado vai ser o S3. Tá. Interessante a ideia, mas como que a gente implementa isso em Go? É literalmente um switch case gigante, não tem nenhuma mágica por trás. Então aqui nesse caso, inclusive é um caso real, né, que eu peguei da ferramenta que eu trabalho, do Nomad ali. E a gente tem aqui no nosso switch que o quê? O conjunto finito de ações são os cases, e o conjunto de transição é justamente o conteúdo do case. É a função que vai rolar quando o case acontecer. Isso é uma FSM, isso aqui é uma máquina de estado finito, é um switch case gigante. Como que a gente aplica esse conceito no nosso orquestrador? Então, imagina que a gente tem 2 máquinas, né, os 2 servidores ali, e cada um tem o seu estado. Se a gente garantir que eles começam no mesmo estado inicial, eu só preciso persistir cada ação. Então, ao invés de persistir o estado inteiro, eu falo que o quê? Aconteceu uma ação adicionar cliente. E aí os 2 vão transicionar para o mesmo estado. Aconteceu uma ação de rodar o container. Os 2 vão transicionar para o mesmo estado em que tem um container rodando. O container parou. Os 2 transicionam ao mesmo tempo para um estado onde não existe mais esse container. Vamos adicionar mais um cliente. Os 2 vão transicionar para o mesmo estado. Então essa ideia é bastante poderosa porque a gente consegue agora simplesmente passar as ações ao invés do estado completo por todos os nossos servidores. Então aqui, né, voltando ali para o nosso orquestrador, ao invés de ter um servidor só, agora a gente tem 3. A gente vai replicar todas as informações, ou seja, a gente vai replicar as ações dessa máquina de estado. E o que acontece? Quando o servidor parar de funcionar, por exemplo, deu um problema no servidor, eu perdi aquela máquina, não tem problema. Vai ser eleito um líder novo. Esse líder vai se comunicar com a máquina restante e eu posso simplesmente passar a se comunicar com aquela máquina sem problema nenhum. Foi como se nada tivesse acontecido. Então, voltando ali na nossa arquitetura, o que a gente tem agora? A gente tem máquinas de estados definidas em cada servidor. Bom, acho que foi bastante conteúdo, mas se a gente olhar ali para o nosso diagrama, ainda falta muita coisa, né? Então, o orquestrador é muito mais do que só o que eu apresentei hoje. Eu acho que essa parte que eu mostrei, eu acho que é a parte mais interessante, assim, pessoalmente, para mim. Mas você também tem que pensar, por exemplo, no protocolo de descobrimento de membros. O que isso significa, né? Eu meio que tenho 3 servidores. De onde que eles vieram? Como que eles sabem se comunicar? Eu meio que ignorei essa parte, mas é uma parte super importante, principalmente numa infraestrutura dinâmica, né, que você tem nós subindo e descendo a todo tempo. Então você tem que se preocupar com isso. Tem um protocolo bastante utilizado chamado SWIM, que é um protocolo de gossip para descobrir clientes, máquinas, né, que estão no mesmo cluster, mas que você tem que pensar como você vai fazer essa parte. Aí eu falei da máquina de estados finitas, eu não preciso replicar o estado, eu só replico as ações. Tá, mas eu tenho que guardar isso em algum lugar, eu preciso de um banco de dados. E
Estão falando de orquestrador e você não falou nada de orquestração, que raio de palestra é essa? Então você tem que pensar como que você vai escolher qual cliente vai rodar cada tarefa, cada container. Essa foi uma parte também que eu não expliquei. Todas as informações do servidor têm que estar expostas por uma API. Então você tem que pensar numa API do seu servidor para ser usados pelos seus clientes, né, que vão puxar a informação. Tá. O cliente puxou a informação, eu tenho que rodar um container, beleza. Eu também tenho que me preocupar com a rede daquele container. Eu também preciso me preocupar com o disco daquele container. Eu também preciso me preocupar numa SDK de plugins, porque talvez eu não queira ser só Docker, eu quero que rode também Java, eu quero que rode também binários Go direto, sem precisar de container. E eu preciso interagir com o runtime, eu preciso interagir com o daemon do Docker, eu preciso interagir com o Podman, por exemplo. Também preciso pensar em bibliotecas, né? Não adianta nada ter uma API sem consumir ela de forma fácil. Em cima dessa biblioteca eu tenho que pensar na linha de comando, eu tenho que criar uma linha de comando que seja fácil do usuário utilizar. Preciso criar ferramentas e ecossistema em cima do meu orquestrador para que outras pessoas consigam utilizar o meu sistema. Então, tudo que eu falei, né, passei aqui 40 minutos falando um monte de coisa nada a ver, é só a pontinha do iceberg de um orquestrador. Então, vamos resumir um pouco o que a gente aprendeu hoje. Quer dizer, tomara que a gente tenha aprendido hoje juntos. Sistemas distribuídos são poderosos, mas podem ser muito difíceis de racionalizar. Então, coisas como, por exemplo, tempo e ordem são irrelevantes sem essa relação de causalidade. O seu código vai mentir para você. Você vai ler uma coisa ali, mas na verdade vai ser executado em ordem diferente, vai ser chamado de formas inesperadas. Algoritmos de consenso e máquinas de estados formam uma base muito importante na parte de replicar dados. Então, se você tem esse problema de replicar informação, dá uma olhada nesse conceito chamado State Machine Replication, que é basicamente o que eu expliquei hoje. Então, máquinas de estados conseguem modelar comportamentos extremamente complexos de forma relativamente simples. Né? Você põe um switch gigante ali, você tem uma máquina de estado. E os orquestradores são ferramentas bastante poderosas e úteis, né, para usar na infraestrutura no dia a dia, mas eles escondem bastante complexidade. Então, quando você roda um Kubernetes ali, quando você roda um Nomad, tem muita coisa por trás ali que você acaba não vendo. E o Go também possui várias estruturas e funcionalidades que são úteis para criar sistemas distribuídos. Eu falei aqui do Mutex, né, mas tem canais, Go Routines, tudo isso ajuda muito a criar ferramentas distribuídas e por isso que é uma linguagem bastante adotada nesse tipo de ferramenta. Quem tiver mais interesse, aqui tem uma lista enorme de materiais, eu coletei tudo assim que eu consegui achar de interessante e útil, tem desde blog post, paper, curso, livro, exercícios práticos também, enfim, quem tiver interesse nessa área, aqui tem uma boa coleção de informação e também pode vir aqui me perguntar qualquer dúvida. Tem um projetinho aqui, né, um laboratório, que se você quiser, não, brincadeira, esse é o projeto que eu trabalho, que é um orquestrador chamado Nomad, todo escrito em Go, então quem tiver interesse de conhecer mais na prática, né, como que o sistema real acontece. Ele é um orquestrador mais simples que o Kubernetes, então é mais fácil assim de começar a rodar ele, navegar pelo código e tempo. Então esse é o nosso site, acesse a documentação, puxa mais informação ali também. E é isso que eu tinha para falar. Espero que tenha aprendido alguma coisa. Muito obrigado.